A nova versão 2024F apresenta um novo módulo no programa SIP 3D e um conjunto de novas melhorias e funcionalidades para os programas existentes. O novo módulo Rótulas Plásticas do programa SIP 3D permite a introdução de rótulas plásticas em barras. Através do novo comando Rótulas Plásticas, pode definir a posição relativa e as propriedades das mesmas, bem como os graus de liberdade de rotação em que atuam. Os dados necessários para definir o comportamento de uma rótula plástica num determinado grau de liberdade de rotação são o momento de plastificação e a inclinação do tramo plástico. Os graus de liberdade são expressos através dos eixos locais da barra. As propriedades da rótula podem ser selecionadas a partir das definidas previamente na biblioteca de rótulas plásticas do menu Obra, ou introduzidas diretamente no painel de definição de rótulas plásticas. O programa pode calcular automaticamente o valor do momento de plastificação para os perfis de aço com módulo plástico conhecido. Em todos os outros casos, este valor pode ser definido manualmente. A consideração de rótulas plásticas no cálculo de uma estrutura requer uma análise não linear utilizando o motor de cálculo OpenSys. Por isso, é necessário que o utilizador disponha na sua licença, para além do módulo Rótulas Plásticas, da permissão para utilizar este motor de cálculo. Na visualização dos esforços, as rótulas plásticas que atingiram o momento de plastificação na combinação selecionada são destacadas por um aumento de tamanho e uma mudança de cor. Em termos de melhorias e novidades nos programas existentes, destacamos as seguintes. No programa SIPCAD foi acrescentada a nova listagem Consideração dos efeitos de segunda ordem, que analisa se os efeitos P-delta devem ser tidos em conta no cálculo. Para este efeito, o coeficiente de estabilidade ou coeficiente de sensibilidade, θ, é calculado por piso e por direção de análise para cada hipótese sísmica. Quando o coeficiente de sensibilidade θ é inferior ao valor limite mínimo, os efeitos de segunda ordem podem ser dispersados. No caso do coeficiente θ se situar entre os valores limite mínimo e máximo estabelecidos, é necessário ter em conta os efeitos de segunda ordem. Isto pode ser feito de forma simplificada, considerando os efeitos P-delta, que amplificam os efeitos da ação sísmica. Se o coeficiente θ for superior ao limite máximo, a estrutura é potencialmente instável e deve ser rigidificada. No programa SIP 3D, em versões anteriores, cada peça, pano ou placa só podia ser atribuída a uma layer. A partir desta versão, cada elemento pode pertencer a várias layers. As ferramentas de atribuição de peças, panos ou placas a layers estão reunidas em atribuir elementos a layers. Esta ferramenta permite selecionar o tipo de operação e as layers de visualização. Por outro lado, no SIP 3D passa a ser possível definir grupos de análises de encurvadura, com o objetivo de analisar de forma independente o comportamento à encurvadura de diferentes conjuntos de elementos da estrutura. A definição de grupos realiza-se através da opção Grupos de Análise, do menu Análise de Encurvadura, e é apoiada pelas layers definidas e atribuídas aos diferentes elementos da estrutura através da opção Atribuir elementos a layers do menu Ferramentas. Para efeitos de análise de encurvadura de cada um dos grupos, são considerados todos os elementos marcados com a opção Considerar na análise de encurvadura presente no menu barra, comando Encurvadura, e aos quais também foi atribuída uma das layers selecionada na definição do grupo. A consideração de grupos para realizar a análise é opcional. No caso de não se ter introduzido nenhum grupo, o programa irá realizar um único cálculo, considerando todas as barras e placas marcadas com a opção Considerar na análise de encurvadura. No caso de uma barra pertencer a mais que um grupo, é realizada uma atribuição automática do seu coeficiente de encurvadura no plano XY, XZ ou ambos, e ser-lhe-á atribuído o maior de todos os coeficientes calculados nas análises de encurvadura dos grupos a que pertence. Nos programas SIP Connect e StrueBeam Steel foi implementada a possibilidade de modelar e calcular ligações entre perfis tubulares de secção circular. No SIP Connect,
O painel de edição de nós inclui a opção de selecionar tubos circulares dentro da zona de secções tubulares. Por outro lado, no painel de edição de ligações, as operações existentes foram adaptadas para poder trabalhar com perfis tubulares. A operação Ajustar Barra permite ajustar e soldar barras a tubos circulares. Cada barra pode ter nos seus extremos mais de um ajuste, quer se trate de ajustes a planos definidos por perfis ou chapas, ou ajustes a tubos circulares. A operação Recortar Barra permite recortar uma chapa, tendo em conta um tubo, e adicionar soldaduras entre a chapa e o tubo. O tubo pode criar uma abertura interior na chapa ou um recorte exterior, modificando assim o seu perímetro. As soldaduras entre tubos circulares, ou entre tubos circulares e chapas, têm de ser definidas nas operações Ajustar Barra e Recortar Chapa, se o tubo intersetar a chapa. A partir da operação Soldadura, é possível adicionar soldaduras entre chapas e tubos circulares, nos casos em que qualquer aresta da chapa é paralela ao eixo longitudinal do tubo. A operação Chapa inclui a nova opção Circular. Esta nova opção permite ao utilizador definir mais facilmente uma chapa circular. Relativamente à tabela de posições dos parafusos e pernos, esta inclui agora uma nova operação que permite gerar parafusos de forma radial, definindo o número de parafusos e o raio. Nesta versão foi implementada uma nova operação, Rigidificador Chapa, que permite adicionar rigidificadores entre uma chapa e um perfil tubular de secção circular. Os rigidificadores são dispostos radialmente em redor do tubo e paralelamente ao eixo do perfil. Na versão 2024F, o programa CIP-Etherm Loads foi remodelado. Foi eliminado o separador superior modelo analítico e foi incluído no canto inferior esquerdo o separador modelo 3D, passando a aplicação a possuir os separadores inferiores modelo 3D e cargas térmicas. Este novo separador, modelo 3D, significa a integração total do IFC Builder, permitindo agora criar um modelo geométrico com a definição dos diferentes elementos construtivos de forma simplificada ou por solução construtiva, uma vez que se incorpora também a base de dados do OpenBeam Construction Systems. Adicionalmente, a partir deste separador, é gerado um modelo analítico para o separador inferior Cargas Térmicas. Mantém-se a compatibilidade com a leitura de modelos procedentes do CIP-ECAD Map, IFC Builder e OpenBeam Analytical Model,